Quais são as funções do setor de RH? Por que existe um diretor de RH, não só analistas? E por que parece que é uma coisa feita só para o bem dos colaboradores e funcionários da empresa? Eu sou o Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver o setor de RH. Nós recebemos algumas perguntas de, além de táticas, como é estruturada e como funciona uma empresa. E como diretores dentro dessa empresa são, porque por ser um cargo etéreo e conceitual quase, vale a pergunta de o que o diretor faz dentro dessa empresa. Então vamos pegar as próximas semanas, vamos explorar os setores e as diretorias e vamos ver o que cada um deles faz dentro da empresa. Hoje vamos falar de recursos humanos. O setor de RH, vamos voltar um pouquinho. Recursos humanos, existe como nome RH, é a sigla disso. Por quê? Porque os recursos humanos, ou seja, o valor do trabalho humano dentro da empresa, é essencial. Ele precisa ser organizado, prezado e cuidado. E tudo que envolve o valor do trabalhador dentro da empresa é administrado pelo RH. Vamos falar das funções exercidas pelo RH. Depois vamos falar da diretoria ou do diretor de RH, o que ele faz. E acima de tudo, talvez uma das questões mais importantes. Por que uma empresa tem um RH se ela está lá para ajudar o trabalhador quando existe muito do conflito entre a empresa e o funcionário? Muitas empresas, inclusive a maioria das que tem o setor de RH, colocam o RH encarregado da folha de pagamento. Já que é uma coisa delicada, onde o funcionário ou o colaborador da empresa precisa se organizar, por mais que é uma tarefa que poderia muito bem ser feita pelo financeiro, porque ela é normalmente só numérica, o RH consegue intermediar isso e valorizar isto de uma maneira muito legal para a empresa. Todo o preenchimento de folha de pagamento e atualização da mesma, comissionamentos de vendas e assim por diante, normalmente, por mais que mantido, muitas vezes, e providenciado os dados pelo financeiro, é executado e intermediado pelo RH. Então, vamos falar sobre o valor do RH para o ambiente de trabalho. Muitas empresas, desde Google colocando tobogãs para as pessoas conseguirem navegar para lá e para cá, e criando modelos de gamificação, como a gente já falou em outros vídeos, a gente vai colocar o link na descrição aqui embaixo, não se preocupa, você pode ver gamificação. Mostrou que aumenta não só a satisfação e a alegria dos colaboradores da empresa, mas muitas vezes a eficiência e o resultado deles. Então, para conseguir manter isso e ter alta produtividade, alto sucesso dentro dessa empresa e funcionários que gostam de trabalhar lá e produzem bem lá, manter um ambiente onde tem uma cultura bem organizada e bem atendida é super importante. Normalmente, pessoas que são formadas em RH têm grandes estudos em cima de justamente isso para manter um equilíbrio de prazer dentro do trabalho e produtividade do mesmo. A maioria dos bons gestores, diretores, presidentes até de empresas, normalmente falam que tem uma política de porta aberta. Eles tentam até cumprir isso, mas não conseguem exercer isso no dia a dia. Muitas vezes por falhas e erros pessoais e profissionais, mas principalmente porque muitos colaboradores têm receio e prezam a posição que eles têm receio justamente de perder ou ser mal visto. Por isso, de falar diretamente e manter a política de portas abertas funcionando. Nada melhor do que ter uma porta aberta em um lugar onde o colaborador se sente confortável em tratar esse tipo de coisa. Logo, o RH. Tem outras tarefas e serviços, o setor de RH é um de grande complexidade e cheio de coisas para fazer. Por último, das grandes áreas e grandes coisas que o setor de RH faz, contratações e demissões. Conseguir intermediar e entender o que um gestor precisa de um funcionário, casar isso com a cultura e perfil de uma empresa, otimizar e selecionar de forma boa, não só um trabalho tecnicamente avançado, demanda muito conhecimento da própria empresa e de estudo fundamentalista para conseguir fazer isso. O setor de RH tem a função de escolher, muitas vezes, quem que é contratado para uma empresa. E além disso, também, o trabalho de demitir é um que cabe ao RH.
conseguir fazer isso de uma forma sensata, que caia bem ao colaborador, consiga providenciar suporte e assim por diante, é muito importante tanto para o bem dele quanto para o bem da empresa. Então, demissões também ficam dentro do espectro das funções do RH. O RH também tem muitas outras tarefas e funções, mas esse é o grande bloco deles. Então, vamos partir para o diretor de RH e entender o que uma posição alta de cargo dentro de um setor faz. Uma posição de diretoria, qualquer setor, é sempre um pouquinho mais difícil de entrar em detalhes. Não só porque existem nuances da própria empresa, mas ele precisa ter um grande conhecimento para conseguir estabelecer uma cultura dentro do setor, congruente com o resto da empresa e ordenar as grandes tomadas de decisão daquele setor para conseguir produzir da melhor maneira possível. Então, o diretor de RH precisa saber o porquê ambientar e motivar as pessoas com isso ou com aquilo. Ele precisa saber por que uma parede pintada de uma cor ou outra é importante. Ele precisa saber como que os profissionais dentro da área são e, acima de tudo, ele precisa saber como ser um líder desta equipe para com que eles saibam agir de uma maneira própria. Imagina que um funcionário de uma empresa, especialmente um cargo base, ele não pode tomar qualquer decisão, ele não pode aceitar qualquer coisa. Não só isso, ele precisa ser bem treinado e direcionado. Para ser direcionado, nada melhor do que um diretor. Por último, eu queria falar por que o setor de RH é tão valioso. Por mais que pareça que o setor de RH é uma coisa de um chefe bonzinho que estabeleceu um negócio para conseguir atender bem os colaboradores da empresa, o interesse é da própria empresa de ter um RH. Não só ele consegue mediar, ajudar em contratações e demissões, criar um ambiente produtivo e eficiente de trabalho, manter os funcionários da empresa satisfeitos, ele consegue intermediar muito do trabalho de portas abertas que um chefe, que um gerente, que um diretor, que um CEO poderia ter com os funcionários, que muitas vezes não é fácil de se ter. O setor de RH é ótimo para o funcionário e ele é extremamente benéfico para uma empresa.